Era uma vez um homem chamado Goldroot, também conhecido como o Rei dos Piratas. Fama, poder e riqueza. Ele tinha tudo o que este mundo havia a oferecer. E suas últimas palavras, antes de sua execução, levaram pessoas de todo o mundo aos mares, falando que daria o tesouro a todos que buscarem, pois ele deixou tudo naquele lugar. E assim, o mundo entra na grande era dos piratas. Nossa enorme história começa numa pequena vila portuária, e bote grande nisso. E já faz um ano que este navio pirata está atracado aqui. O vento sopra suavemente nesta vila pacífica, quando o homem do navio chama por um tal de Luffy. E então somos apresentados a esse moleque, nosso protagonista, Monkey D. Luffy, um garoto da vila. Ele diz não estar para brincadeiras e vai mostrar do que é capaz. Os homens do navio o incentivam, mesmo sem nem saber do que se trata. Luffy então pega uma faca e enfia em seu rosto como um ato de coragem. Os homens do navio, vulgo pirata, não acreditam no que ele fez e perguntam se ele é algum tipo de idiota. Dessa forma, vamos até o bar da vila, onde os piratas estão comemorando a coragem de Luffy e sua jornada até a lei. Eles bebem, comem e bebem mais, típico de pirata. E então, Luffy diz que não doeu nada, mesmo quase chorando. Confia. Luffy, muito entusiasmado, fala que já está pronto para ir com eles e virar um grande pirata. Literalmente rindo da cara dele, o pirata fala que Luffy não pode ser um dos piratas, pois ele não sabe nadar. Algo que, bom, é bem importante, né, nesse caso. Esse homem, ele é o chefe dos piratas, Shanks, o Ruivo. E Luffy diz que não tem problema, pois mesmo sem saber nadar, ele é muito bom de briga. Ele diz que andou treinando e que seus socos são como um tiro de pistola. E mais uma vez Shanks debocha dele, deixando Luffy pistola por não levar ele a sério. A tripulação, já muito bicada, já muito doida, começa a atiçar ainda mais Luffy, falando como é bom ser um pirata, tendo liberdade para viajar por várias ilhas e se divertir à vontade, deixando Luffy com essa cara aí. Shanks comenta que eles não devem ficar falando essas besteiras na frente dele. Eles então falam para levar Luffy qualquer dia desse. E Shanks já arrebata dizendo que alguém teria que ficar no lugar dele para que isso acontecesse, fazendo com que a atitude deles mudasse drasticamente. Shanks então fala que Luffy é só um moleque e que daqui a uns 10 anos ele pode pensar no caso. Luffy, revoltado, diz que já não é mais um moleque. E na mesma hora, Shanks, na maldade, oferece um suco a Luffy, que toma com o maior prazer do mundo. Shanks chora de rir, pois Luffy ainda é um grande bebezão. Luffy diz que já está de saco cheio e até já se cortou para ele o levar no navio. Quando um membro da tripulação fala para Luffy tentar entender os sentimentos do capitão. Nesse momento, Luffy comenta que ele é o imediato do navio. Ele diz que o capitão é um líder e sabe melhor do que ninguém como essa vida é muito divertida, porém também muito perigosa. Ele pergunta se Luffy entendeu que Shanks não quer acabar com o sonho dele. Porém, Luffy fala que Shanks só quer ficar rindo da cara dele. O que é verdade, né? E então aparece uma mulher se referindo a Shanks como capitão, perguntando se ele está se divertindo como sempre. E ele responde que rir da cara dele é a maior diversão, provando o ponto de Luffy. Essa mulher é a dona do bar, Makino. Ela pergunta se Luffy quer comer algo, e Luffy responde que vai pagar com o tesouro. Shanks fala que isso é roubo, e Luffy diz que quando virar um pirata, vai ter um grande tesouro para pagar a conta. Ela diz esperar ansiosa por isso. Enquanto comem, Luffy pergunta quanto tempo eles vão ficar na vila. Ele diz que planeja aportar na vila mais algumas vezes, e então irão partir para o norte. E Luffy fala que até lá ele deve aprender a nadar, quando de repente alguém chuta a porta com bastante força. O homem entra e começa a falar que é a primeira vez que vê um grupo de piratas tão burros. A tripulação apenas observa. O homem vem se aproximando enquanto Luffy está comendo e fica um climão na mesa. Ele então se apresenta como chefe dos bandidos da montanha, Higuma, e ele diz que só veio comprar saquê. Um pouco nervosa, Makino diz que o saquê acabou. Higuma então observa que os piratas estão bebendo algo. Ele pergunta se por acaso é água, e ela fala que esse era o último saquê disponível. Shanks diz que eles beberam tudo, mas não se importava em dar uma última garrafa fechada a ele. Higuma nem pensa quando pega a garrafa de Shanks e estoura na cabeça dele, deixando todo mundo ali surpreso. Ele diz então que apenas uma garrafa não dá nem pro cheiro. E Higuma, tentando amedrontar Shanks, mostra seu incrível cartaz de procurado, falando que ele tem uma recompensa de 8 milhões de beris, e já matou um total de 56 pessoas, e que eles deveriam tomar mais cuidado daqui pra frente. Mas como eles são bandidos da montanha e os piratas são do mar, eles provavelmente não se encontrariam novamente. Assim, Shanks começa a tentar limpar o local, mesmo Makino falando que não precisa. Porém, Higuma, na sacanagem, puxa sua espada e destrói o que tinha na mesa, deixando o local ainda mais sujo, falando que se ele gosta tanto de limpar, agora ele tem bastante o que fazer. Puta cara, desgraçado, mano. E assim eles deixam o bar e vão até outra vila. Makino, preocupada, pergunta se Shanks está bem. Ele responde que tá tudo bem. E então ele se levanta e todos começam a rir loucamente, dizendo que ele acabou com você, capitão. Shanks também cai na gargalhada. Só que Luffy não está achando nada engraçado. E furioso, ele reclama do porquê eles não terem feito nada e diz que nenhum homem iria rir daquilo, muito menos um pirata. Shanks olha pra Luffy e explica que ali, naquela situação, bom, simplesmente não valeria a pena. Afinal, era apenas saque. Luffy então sai zangado dali, falando que todos eram covardes, quando Shanks tenta segurar ele e seu braço estica de uma forma completamente bizarra, deixando todo mundo surpreso. Shanks e os outros piratas começam a surtar e o gordo comenta que algum Gomu no Mi havia sumido e ele então pergunta se por acaso Luffy havia comido uma fruta que nem essa aqui. Ele diz que comeu de sobremesa e tinha um gosto horrível.
horrível. Shanks, desesperado, fala que aquela era uma Akuma no Mi, uma das frutas do diabo, e que se você comer, você vira um homem borracha e nunca mais será capaz de nadar. Coitado dele, tava querendo aprender. Algum tempo depois, Luffy caminha até a peixaria e pede um peixe. O vendedor pergunta se os piratas ainda não levaram ele pro mar, e fala que Luffy nunca mais vai poder nadar. Luffy, com entusiasmo, fala que vai ser um pirata que nunca vai cair do navio. Além disso, ele fala que comeu a Gomu Gomu no Mi, e virou um homem borracha, e com isso virou uma pessoa muito mais feliz. Olha só o sorrisão dele. E então, o prefeito da vila se pergunta pra que serve ter um corpo de borracha, e fica enchendo o saco de Luffy pra ele não se tornar um pirata, pois dessa forma iria arruinar a reputação da vila. Voltando ao bar, Luffy conversa com Makino sobre como faz tempo que Shanks e os outros não voltam na vila. Ela então pergunta se ele está se sentindo sozinho, e ele responde: é claro que não, pois Luffy ainda não tinha perdoado eles pela outra vez. Ele diz estar decepcionado com os piratas, e Makino fala que pra ela é muito mais divertido rir numa situação daquelas. Luffy retruca que ela não sabe de nada, e tem horas que um homem deve lutar. Quando então alguém entra no bar, Luffy vira ansioso achando ser Shanks, mas logo se desaponta vendo que era Riguma novamente, que estava de passagem por ali. Com bastante ignorância, ele exige de Makino que os sirva, gritando com ela para trazer sake. Minutos depois, Makino corre até a casa do prefeito falando que Luffy foi sequestrado pelos bandidos da montanha. Ele provavelmente foi bater de frente com eles. Os bandidos parecem ter levado Luffy, pois acharam interessante seu corpo de borracha. Um morador diz pra salvar Luffy, mas o outro diz que foi culpa dele mesmo. E então Luffy grita pra eles pedirem desculpa, enquanto é levado à força. Riguma fica admirado que possa existir uma criatura com um corpo assim. Luffy então é arremessado e sai cambaleando pelo chão. Riguma diz ter realmente encontrado uma nova espécie, e fala que vai vender ele no circo e fazer muita grana. Luffy dispara com tudo pra cima dele, e Riguma simplesmente levanta o pé e começa a pisotear na cabeça dele. Ele diz que estavam apenas bebendo e conversando. Ele pergunta a Luffy se ele tinha falado alguma coisa que o incomodou. Luffy grita pra ele pedir desculpas. Enquanto isso, os moradores continuam apenas observando, sem fazer nada. Riguma continua pisoteando Luffy. E finalmente o prefeito chega, exigindo para soltarem ele. Por favor, é claro. Ele se ajoelha e pede para soltarem Luffy, e diz que até pagaria por isso. Luffy observa, e Riguma responde que é esperado que um idoso como ele saiba o que fazer. Mas, mesmo assim, nada pode salvá-lo naquele momento, pois Luffy o irritou profundamente. Ele, bastante irritado, volta a pisotear Luffy, dizendo que a culpa era totalmente dele. Ele então muda de ideia e decide matar Luffy ali mesmo. O prefeito e Makino ficam desesperados, quando de repente, um homem chega se perguntando por que ninguém tinha ido receber ele no porto. Shanks finalmente chega, observando serem os mesmos bandidos do outro dia. Ele questiona Luffy se os socos dele não eram tão fortes quanto um tiro de pistola. Luffy manda ele calar a boca. Riguma pergunta se Shanks vai limpar a vila toda dessa vez, e o alerta a não se aproximar, caso contrário vai levar um tiro. Um dos capangas o ameaça com a pistola, e eles riem da situação. E Shanks fala que se ele sacou uma arma, isso significa que ele apostou sua vida. Afinal, isso não é algo que foi feito para ameaçar alguém. E o gordo, sem pensar muito, atira no homem. Numa cena muito foda de Shanks. O homem cai morto, deixando ele sem reação. Os bandidos reclamam que eles foram covardes. E o imediato pergunta a eles se eles acham que por acaso a tripulação é algum tipo de santo. Shanks toma a frente e com convicção fala que ali eles estão vendo pirata. Os capangas ficam em choque e ele fala que podem jogar comida, sake ou até cuspir na cara dele, que iria dar risada. Mas, não importa qual seja o motivo, não perdoarei quem machuca um amigo meu. Luffy fica emocionado. Riguma dá risada daquilo, falando que os bandidos da montanha são muito mais fodas, muito mais picas e que os piratas são uns bostas. E assim começa a treta. O imediato dá um passo à frente e fala que dá conta daquilo sozinho. Ele pega seu cigarro e enfia na cara do bandido, enquanto usa sua arma para bater em todos os outros, finalizando acendendo novamente o cigarro. Ele diz que se quiserem, podem chamar a marinha para ajudá-los, deixando todos ali impressionados, inclusive o próprio Riguma, que já coloca o rabo entre as pernas. E Shanks já tá pro foda-se, dizendo que agora ele quer a recompensa dele. Riguma, totalmente amedrontado, joga uma bomba de fumaça para fugir. E no processo, sequestra Luffy, fazendo com que Shanks ficasse desesperado. Mas sua tripulação o conforta, dizendo que eles irão o encontrar. No mar, vemos que Riguma fugiu num pequeno barco, se vangloriando por ser capaz de fugir pelo mar, mesmo sendo um bandido da montanha. Ele fala que trouxe Luffy apenas para usá-lo como refém. E como ele não precisa mais dele e já matou 56 pessoas, ele decide dar fim a Luffy ali mesmo, jogando ele no mar. Afundando no mar, Luffy fica frustrado por não ter conseguido acertar nenhum soco nele. E começamos o flashback do que aconteceu no bar. Os bandidos da montanha estavam bebendo e zoando Shanks e sua tripulação, falando que piratas causam ânsia de vômito nele. Luffy, ouvindo tudo aquilo, não se controla e grita para eles não zombarem eles, pois eles não são covardes. Voltando a Luffy se afogando duplamente, já que ele não sabe nadar e ainda comeu uma Akuma no Mi. De repente, Luffy vê algo se aproximando, e um monstro enorme surge e devora Riguma com barco e tudo. A criatura imediatamente já percebe Luffy, uma presa fácil, e parte ao ataque. Contudo, Shanks aparece e salva Luffy no momento mais crítico. E com uma encarada devastadora, o monstro se sente ameaçado, e após olhar fundo nos olhos de Shanks, ele foge desesperadamente. Shanks começa agradecendo a Luffy, pois Makino havia falado que ele os tinha defendido no bar. Mas Luffy continua chorando. Shanks fala para ele não chorar, pois ele é um homem. Contudo, infelizmente, diante daquela situação, Luffy desaba em lágrimas, ao ver que seu querido amigo perdeu o braço.
E mais uma vez, ele diz que não foi nada demais. Afinal, é só um braço, fazendo Luffy chorar e gritar do fundo da sua alma. A verdadeira razão para Shanks não ter levado Luffy em suas viagens é que o mar é um lugar imprevisível, não é algo que humanos possam controlar. Mas Luffy entende o quão grande Shanks realmente é, e se inspira para ser alguém que nem ele no futuro. Alguns dias depois, Luffy pergunta a Shanks se eles não vão voltar mais para a vila. Ele diz que sim, e lamenta, pois esta vila havia sido o porto seguro deles por muito tempo. E após o que aconteceu, vemos uma evolução em Luffy, quando ele diz que não tem problema e não vai mais pedir para o levarem junto, já que agora ele tem uma nova ideia, ele quer se tornar um pirata sozinho. E Shanks fala que não ia levar ele mesmo. Ele zomba de Luffy, falando que ainda não tem o que é preciso para ser um pirata. Luffy diz que tem, e que um dia vai reunir uma tripulação que vai ser mais forte do que a dele, e então vai encontrar o maior dos tesouros, e ser o rei dos piratas. Shanks apenas se surpreende ao saber que ele quer superar sua tripulação, e num ato semelhante a uma passada de tocha, Shanks decide dar o seu chapéu a Luffy, apostando na nova geração, e ele fala que esse chapéu é muito importante para ele, fazendo Luffy chorar, e que vai pegar de volta quando ele se tornar um grande pirata. O imediato diz que esse aí vai ser um dos grandes. Shanks responde que sim, pois ele lembra dele mesmo quando era mais novo. E assim, os piratas do Ruivo partem da Vila Pacífica. E viajamos para 10 anos no futuro, onde finalmente começa a aventura desse garoto. Vemos Makino falando com o prefeito, que ele realmente deixou a vila, e que vai sentir bastante falta dele. O prefeito reclama que se tornar um pirata é uma vergonha para a vila. E enquanto navega neste lindo dia, o monstro retorna. Luffy, agora mais velho, diz que a criatura é um rei dos mares, e escolheu um péssimo adversário para enfrentar. E vai mostrar o golpe que treinou por 10 anos. Ele se prepara para atacar, e lança seu derrotando o Rei dos Mares em apenas um soco. Luffy, em seu monólogo, fala que vai tentar achar companheiros de viagem, e diz que uns 10 tá bom. E claro, uma bandeira pirata. E assim, num pequeno bote, começa a história do homem que se tornará o Rei dos Piratas. Fala pessoal, se vocês curtiram o vídeo, comenta Zoro aqui embaixo para eu saber que vocês querem a segunda parte. Valeu!